Luizinho, número Pois é. 38. Estamos cada vez mais novos. E Ainda hoje, bem, né? ainda bem, né? E hoje, mas você está muito mais novo, Luiz, está cabeludo Eu tô, ainda, assim, cara. ainda. Você está bem pra caramba. pouquinho só. Ah, você está muito bem. Hoje, Luiz, nós temos dois convidados. Hoje nós estamos com a casa cheia, Convidados. né? Um convidado, você vai apresentar, mas é um vereador. Vai contar para a gente aí o que ele anda fazendo, o que ele fez, o que ele acha. E o outro, eu vou dar aqui a minha observação, a minha leitura sobre o outro. O outro, para mim, eu vejo ele como um farol. Sabe farol de mar? Que ilumina o caminho, assim? E, ao mesmo tempo, o quem caminho, está né? em cima do farol faz o quê? Observa. Observador. Então, acho ele um observador da Da cena política política. e um iluminador de caminhos. Nossa, muito boa a definição. Não é? O nosso convidado. Quem é? Conta aí, quem são eles? Eles são o vereador Zé Machado e o articulador Rinaldo Silveira. É um prazer receber vocês. A gente conversa todo dia, né? E de vez em quando é bom a gente gravar um pouco das nossas conversas, né? É isso aí. E pode começar, Vila. Eu? Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, vereador Zé Machado, já no 4º mandato, né, vereador? E eleito pelo Tanque, PSDB, o que mais que eu anotei aqui? Isso. Vice-presidente da Comissão de Planejamento e Ocupação do Solo, isso é importante para Atibaia hoje. Presidente e membro da CCJ e presidente da Comissão Agrícola também. Agricultura. E Rinaldo Silveira é um articulador político já antigo, sabe tudo, né, Luiz? De política, Sim. de futebol, De de futebol. política e muito mais. E aí a gente vai trocar essa ideia aqui com vocês. Então, quem quer começar a falar? Conta aí para nós. Rinaldo? Primeiramente, aí, agradecer pelo convite, agradecer o Vila, agradecer o Luiz Gonzaga. Obrigado. Muito Rinaldo. contente por estar ao lado aqui do vereador Zé Machado e, além de vereador, amigo de longa data e companheiro aí. Sim, mesmo. Né? Muito contente de estar com o Zé aqui. E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Debatendo, trazendo conhecimento, trazendo também, dando também oportunidade para as afirmações, para o contraditório. Isso contribui muito com a democracia e com o avanço aí do progresso da cidade de Atibaia, com as diferentes opiniões. Estou muito contente de estar aqui. Maravilha. Legal. Uma coisa que a gente tem como norte é justamente não segmentar nada nem ninguém. Então a gente tem aqui outro daquele partido, do partido de uma cor, da outra Sim, cor, sim. para a gente não tem, porque a gente quer saber o que é bom para a cidade, né? E não necessariamente X ou Y, né, Luiz? A ideia é essa, é certeza, trazer isso mesmo. informação. Vereador, Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né? Estar aqui no Vila Produções. Muito feliz também de estar aqui, né? Pela primeira vez. A gente está aqui para conversar, para bater um papo aqui com vocês, né? E parabenizar pelos trabalhos que vem fazendo aí. A gente fica muito feliz, né? De estar aqui à sua disposição aí, né? Você sabe que a gente está aí na estrada aí, o 4º mandato. Essa última agora a gente fez 1.703 votos. E, como você falou, a gente é eleito pelo Tanque. O Tanque é uma base que a gente tem, né? Então, eu acho que também me surpreendi nessa eleição, porque expandi muito, né, pela cidade. E quando o pessoal fala o Zé Machado é o Tanque, a gente nascido e criado no bairro, né? Então, lógico que tem isso, mas hoje o vereador da cidade. Então, a gente está aqui para ajudar a cidade, né? E, mais uma vez, parabenizar você aí pelo esse trabalho que você vem fazendo aí, Vilas. Eu, o Luiz Luizinho Gonzaga, aqui, um sim. amigo também, de grande data aí, né, Luiz? A gente conheceu lá em 2008. É isso Quando mesmo. eu fui assessor lá do Oswaldo Mendes, né, trabalhei um ano na Câmara e Assessor do e hoje Oswaldo Mendes, e foi, hoje pai do e Júlio. hoje Pai do Júlio, e hoje estou aqui, né, 4º mandato para mim, tem hora que você passa um filme na cabeça. E esse cara aqui que está do meu lado aqui, né, um amigo, um parceiro, né, o Rinaldo, sem palavras para falar, né, às vezes a gente tem umas desavenças aí, porque ele, Bom. né, como você falou aí, Ele é franco. mas enfim, nós estamos aí junto aí, a gente sempre
A amizade da gente é muito boa e a gente bacana, sempre, ele né? fala, ele pensa que eu não escuto ele, mas eu escuto muito ele. É isso aí. Sim, é legal. Fazer o contraditório é sempre importante Sim, para a gente importante pensar, na que faz a família. gente pensar, né? Claro, é o que faz a gente pensar. É. Ô Zé, você nasceu no bairro do Tanque, Sim. né? E que lembranças você tem daquela região, assim? Porque era muito diferente do que é hoje, né? Ah, Luiz, a lembrança é muito grande, né? Tinha muita coisa lá, né? Tinha o Cooperativa, né? O Moinho Bragantino lá. Então, a gente trabalhou lá no Moinho, né? Uma fábrica de ração que tinha lá. Os pessoal ali no Tanque ali, a maioria tudo granja, né? Depois virou flor. Então, hoje o bairro do Tanque expandiu muito, né? O pessoal mais, né? Então, muita lembrança do bairro, né? Hoje o bairro praticamente está virando uma cidade, né? E porque quando a gente fala bairro do Tanque, hoje pega Três Pistas, Planalto, Santa Helena, Jardim Paraíso, né? Vai até na Chácara Fernandias. E o pessoal fala Esmeralda, mas os caras não gostam que fala Esmeralda, Chácara Fernandias. Aí depois você vem para o outro lado, que é divisa do Laranjal lá, Agroflora. Então é um bairro que está crescendo cada dia mais, né? E você falou até, antes da gente começar a gravar, que essa região tem 7.000 eleitores, né? Isso. O Tanque hoje ele tem 7 mil e poucos eleitores, né? Sim, Só lá, essa vez votou 3.600 pessoas, né? Fora Sim. o pessoal que vota na cidade, né? É uma população, eu acredito que eu tenho isso aí, né? 12.400 e poucas pessoas cadastradas no posto de saúde do bairro do Tanque hoje. Então, cadastradas. Então, essas pessoas passam lá, né? Então, tipo, por mês passa lá, acho que mil e poucas pessoas por mês. Então, é um bairro grande, cresceu, né? A gente fez um posto enorme lá, e tem creche para 250 crianças, tem 2 escolas grandes, né? Que é a Maria Cazuco e a escola, o prezinho lá, que a turma fala de creche, que é a Mima Bassi, né? E também tem uma escola estadual, que é a Maria do Carmo. Então, o bairro ali cresceu muito, hoje tem um Big, né? Tem farmácia, então o bairro está expandindo, né? Já tem bastante asfalto, né? Sim, sim, a maioria das ruas quase tudo asfaltada, né? O que a gente pega aqui é ali na Estrada Velha de Bragança, né? Que a gente tem lutado para fazer um asfalto ali, porque ali mora mais de 2.000 pessoas, você pegando a Três Pistas até na divisa, que eu acredito que agora também vão entregar a documentação para o pessoal, né? Está em fase de terminar, né? E tem a Vila Cervengue, né? Tem um pessoal ali que está nessa área da FEPASA, nessa área do Estado, que vai ter o documento. A gente está lutando para isso. Mas Obter a muito bom. regularização. O bairro a gente é conhecido lá, né? Então, Então, Zé, dá para a gente assim, projetar que na próxima eleição você chega no mínimo uns 4.000 votos, né? E por que você não chegou já nessa eleição? Como é que você explica? Você foi bem votado, mas assim, todo mundo vê que o seu potencial era para mais, né? Luiz, na verdade, eu dizer assim que a gente ficou decepcionado, não, porque eu esperava um pouco mais. Claro que não. Mas, enfim, a gente está, né, quando você disputa uma cadeira, né, aí como a gente está aí, eu costumo falar, você ganha primeiro, mas dura manter. Né? Então, Sim, claro. Eu tenho a base, né, eu tenho Você a base. tem uma base. E, infelizmente, o pessoal hoje eu vejo diferente lá, mas eu saí de lá hoje com 900 votos, a última eu fiz 725, né, hoje eu fiz 900 votos lá. Então, fora o pessoal, né, que veio na cidade também, né? Então, eu acho que é o básico. Hoje tem que trabalhar para todo mundo, né? Então, hoje eu vejo o pessoal tá vendo coisa diferente. E o bairro do Tanque hoje, não por falar dos outros bairros, eu estou indo nos 4 cantos, mas é um bairro que você está toda hora olhando, né? Então, eu tenho uma base boa, né? A gente continua trabalhando não só para o bairro do Tanque, mas para a cidade. E eu espero, assim, agora esperar essa quantidade de votos é muito difícil, né, Luiz? Porque solta muitos candidatos no bairro, então as pessoas que você acaba se achando que está com você, os caras mudam, né? Mas é assim, é difícil. Eu estou aí, né? Não imaginava estar onde eu estou hoje, né? A gente trabalhou aí, começou, eu vim de uma família humilde, né? Aprendendo a falar, né? Até hoje ainda falo pouco, né? Mas como eu falei para você, a gente fica às vezes pensando, né? Porque a gente vê tanta coisa aí, você chegar onde chegou, né? Fui para Brasília 3 vezes, sentar lá com os ministros, falar, aí você fica olhando, onde o bairro me levou, né? Você buscando coisas, melhoria para a cidade, né? Então tive várias oportunidades aí que eu não esperava na minha vida hoje, né? Com 62 anos e continuar, né? Essa vida política aí que a gente não sabe, porque você está sempre perdendo e a gente está sempre renovando. E eu faço isso todo dia. O meu trabalho hoje, apesar que a turma fala que vereador não trabalha, né? Muitos falam isso, mas muitos reconhecem o trabalho da gente. Eu estou na rua ajudando, vou na casa das pessoas, converso, a gente vai de um lado, vai no outro, a gente tenta ajudar, né? Então, essa é a minha pegada, Luiz. E as conversas para candidatura a deputado no ano que vem?
Luiz, não, você me pegou aí, cara. Então, mas eu não, eu confesso para você que eu já tive convite. Sim. Tá? Já tive convite, tá? O pessoal já me mandou mensagem, já me falou aí, você é o cara nosso lá, você é isso, aquilo, a gente vê, né? Como você falou, a gente expandiu de tal maneira esses 3, 4 meses nas redes sociais que hoje todo mundo sabe quem é Zé Machado. Tá lá, então, mas o caminho a Deus pertence, então não posso falar nada para você, a questão de deputado, qual vai ser, muitos perguntam aí na próxima, como é que vai ser? Eu falei, não, o candidato a prefeito em 2028, né? Não dá para, você está no meio, né? Porque você já foi presidente da Câmara, eu tenho um contato, eu acho que a maioria das pessoas que estão aí hoje não tem. Sim, é o contato sim. com o povão. Um povão na rua todo dia. E a turma acha né? que o povão decide. O povão humilde, o povão que precisa, é o povão que você pode falar que o cara confia na gente. Então, a gente, onde você anda, os caras, às vezes, sabe, você virou sabe, o cara, as pessoas pedem para tirar foto. Então, para mim, pede para tirar foto, cara. Então, é uma coisa que tem hora que não, né? Então, eu evito, né? Porque às vezes eu sou o tipo do cara, eu sou meio, eu gosto de falar para você. Tem que falar, eu falo. Sim. Então, e a gente tem que procurar maneirar as coisas, né? Porque às vezes tem pessoa que você fala, não é que você fala por mal, e as pessoas levam para o outro lado. Então, eu estou num grupo aí, né? Quero ajudar aí, sempre quando ajudei os outros prefeitos também, né? Estamos aí juntos Você sempre teve com o governo, né? Sim, Zé? sempre tive com o governo, mesmo porque, né, tem que só agradecer, né? Porque tudo que eu fiz no bairro também, não fiz sozinho, né? Então, quando você ganha uma eleição também, está aqui, ó, o cara do lado aqui, a gente sabe que tudo sempre né, aconselhando. tudo tem, né? Então, a gente se conheceu aí, quando eu fui a primeira vez que eu saí candidato, foi em 2008. Saí para encher linguiça, colocaram eu lá, quase que acabei ganhando a eleição com 420 votos. Quem ganhou foi o Oswaldo mesmo, com 510. Isso foi em 2008. 2008. Aí e depois você continuou. Não, eu não tinha intenção, porque na época quem me levou para a política, na verdade, foi o Nelson Maturana, né? Falecido Nelson Maturana, então, eu andava sempre lá, então eu não podia ver onde estava o Edmir Chedia, eu estava junto. Tava junto. Mas nunca imaginava, porque eu fazia parte de futebol, era presidente do time do tanque, mexia com a igreja, pessoal, sempre procurando ajudar o pessoal, né? Ajudava, eu nunca imaginava o que era vereador, né? Então a gente começou a ir para a Câmara, assistir a sessão de Câmara. Então, foi uma coisa muito, sabe, depois que pintou isso, né? Tomei conta de time de futebol. Mas para você foi uma surpresa mesmo ou você já sentia essa vontade de ser presidente? Não, a surpresa foi de os caras colocar, né? E eu ter esse potencial aí que eu, né? Porque na época a turma disputou a cadeira com 17, né? Era 17 vereador, né? 17 então, depois, aí em 2012 também foi com 17, onde eu fui eleito. Aí tive o convite do Reinaldo, que me tirou do DEM, que hoje é a União Brasil. Exatamente. Né? Pediu aí, fez aí, fui para o PSL. Foi onde que a gente fez, né? 3 vereadores, foi uma votação aí, né? Na época que foi 3 vereadores fez. E, por incrível que pareça, eu estava no meio desses 3, né? Foi eu, o Mir do Gás e o Jorginho. Então, foi uma coisa aí, daí para lá a gente começou, né? Tentar aprender alguma coisa, né? Então, aí expandiu, né? Para mim, foi um momento que para mim, a minha vida mudou, né? Mudou, eu falo, mudou tudo, completamente a minha vida mudou. Então, hoje, né? Eu sigo aí, meu caminho aí, eu não sei como é que... É isso que eu falo, lá na frente, lá, Deus pertence. Eu vivo hoje, né? Então, eu sei que você perguntar assim, você está bem, assim, eu estou bem, eu tô aí, né? Então, eu estou tentando fazer... que as pessoas, às vezes, né, eu sinto hoje na política que as pessoas, eles não querem ficar olhando só a internet. Ajuda pra caramba, a internet é nossa vida. Mas enquanto a pessoa vê você, as pessoas, às vezes, você vai na casa da pessoa, eles não acreditam. Tem gente que não acredita. Eu acho que vai ter um retorno disso aí, né? Eu acho que esse a presencial valorizado, orgânico, a presença... Porque hoje é tudo robô, né? Você liga para o banco, você fala com o robô. Você liga para a loja, você fala com o robô. Sabe? E isso acho que o diferencial é estar na rua, estar conversando na casa das pessoas, né, Rinaldo? Política é assim, né? Eu acho que quando você entra na política e você se esconde, ou se for motivo, você tem outros afazeres, né? Não vou falar, porque cada um tem, porque hoje eu vejo, hoje o político tem vários políticos, não conta, porque o cara estudou para ser médico, o cara estudou para ser advogado, o cara estudou, só que não dá para você fazer 2, 3 coisas, principalmente político, pelo menos vereador. Mas, enfim, quando você manda os outros ir, porque eu mandava também, hoje não, hoje eu circulo em toda a secretaria. E para você ter uma ideia, tem gente que não conhece os vereadores da cidade.
Não conhece. Muita gente. Muita Outro gente. Mas gente. quem é esse cara aí? Muita gente. Quem é esse Muita. cara aí? É. Não tem, entendeu? Então, eu acho que quando o pessoal acaba conhecendo, né, as pessoas, pô, então, eu para mim, Luiz, é isso que eu faço. Eu ando Ponte Alta, eu ando Maracanã, eu ando Sul Brasil, eu ando... Ou não sei, a região que você falar, eu ando, o pessoal me chama, a gente pega, vai de carro, e final de semana, domingo, o cara chama, ó, vai ter um aniversário em casa, vai ter uma festa lá, vi saber que você canta uma moda, vamos lá cantar uma moda para nós, Opa. quero ser na minha casa. Nós também estamos pedindo Não, uma não. moda. Nós pedimos. Daqui a pouco ele vai cantar Então, pra nós isso, aqui você também. acaba criando um vínculo com as pessoas que, como o Reinaldo fala, você tem um voto gravado, um voto cravado em você, o voto é isso. O Reinaldo fala, não, Reinaldo, não é assim não, às vezes as pessoas mudam, não, é difícil. Né? Então, é isso que eu faço, cara. Eu sempre falo para os caras lá que entrou novo, os caras lá falam, não, vai nessa pegada aí. Aí porque eles perguntam, né? Como é que faz? Você esse cara aí, parece que você tá bravo, mas daqui a pouco você tá dando risada. Às vezes você falando, parece que você tá bravo, mas não é isso, né? Então, as pessoas não entendem. Às vezes não falam, né? não, é o meu jeito fala de ser. política. Não, né? é o meu jeito de ser, cara. Então, ser, né? Porque você vai para a tribuna da Câmara, você vai lá para falar, você tem que falar a verdade. E às vezes a verdade é ruim falar. Eu mesmo você estando no governo é ruim. Porque você não chamou para falar. Não, o povo quer ouvir isso aí. Então o povo quer. Então quando você levanta um problema e dá certo, porque eu tô aqui para apontar. Tá? Lógico que estou para fiscalizar também. Claro, porque quando eu falo, estou para fiscalizar. Então, e o povo pede, onde que o povo vê? O povo tem condições de chegar no prefeito. Dificilmente ele chega no prefeito. Onde ele chega? Chega no vereador. É o vereador. É o vereador, então é o vereador. Tudo o vereador é culpado. Não sei. O vereador é culpado, né? Sim. Então, quando você fala. E hoje não, hoje eu estou vendo nas minhas redes sociais que aumentou, que eu não. Né, o rapaz que toma conta aí, o Fernando, o assessor aqui, o Fernando Jardel, né? Quero mandar um abraço para eles aí. É isso mesmo. Né, parceiro aí que está comigo aí. O Fernando, se usar muito, ele vai dormir comigo, mas assim, ele tá todo dia, viu? E tá tudo bem aí? Fala, Fernando, vai dormir, Fernando. Fernando tem uma capacidade. Mas assessor é isso aí, né? Então a gente fala aí sábado, domingo, vai para outro lugar, vai para lugar. Fernando, então vai para lugar aí, vamos lá. Então, essas coisas aí, se chega, a gente conversa com o pessoal, vê aquele pessoal agradecendo. Hoje eu tenho muito mais agradecimentos do que nas minhas redes sociais do que o pessoal me criticando. Então, eu sou esse cara, Luiz, e vou continuar sendo aí. Autêntico, né? O sincero, caminho, eu né? falei para você, não sei se previsão para deputado ou para prefeito, né, para uma chapa aí, eu não sei. Então, mas eu estou aí. Estou no PSDB, né? Estou no PSDB aqui, ó, mandar um abraço aqui também para o Luiz Fernando, né, o nosso presidente. Foi nosso entrevistado. Teve aqui também, o Luiz, verdade. Então, estamos aí correndo aí, cara. Legal. Legal, que ótimo. Vamos conversar com o iluminador? Vamos. É isso aí. Vamos. Rinaldo, conta para nós como faz para acumular tanta visão, tanto conhecimento de política em tão pouco tempo, porque o Rinaldo é novo, né? O Rinaldo é novo. novo. E tem uma memória incrível. Então, é isso que é legal. Como a questão a política é uma coisa complicada, a gente sabe, difícil às vezes até de entender, e muito menos de prever, né? E a gente sabe, eu e o Luiz, a gente sempre comenta aqui, puxa, o Rinaldo, ele conhece, liga aqui com ali e tal, é que nem jogo de futebol. Então, conta pra gente da sua experiência, como chegou até onde chegou. Bom, eu admito até que modéstia à parte, eu tenho uma boa memória. Tem mesmo. E como eu comecei a circular desde muito cedo com meu pai, eu sou o filho mais velho. Ele até disse que eu sou, além de filho, né, um grande amigo dele, não estou dizendo que por ser o mais velho, acompanhei ele. Que é o Cassimiro Silveira. Ele foi vereador em Bom Jesus dos Perdões e foi vereador aqui em Atibaia. Sim. Aqui ele foi no mandato do Gilberto Santana de 83, 88. Então eu comecei a acompanhar ele em Bom Jesus dos Perdões. Era eleição que era do tempo ainda que tinha sublegenda para eleger prefeitos. Né, quando o partido, naquele tempo era o bipartidarismo, era a Arena e o MDB. Arena e MDB. Então você lançava 3 candidatos a prefeito e ganharia o mais votado da legenda que somasse mais votos. Então já aconteceu muitas vezes do prefeito mais votado não ser o prefeito porque a legenda não... Sim. E isso aconteceu lá também em Bom Jesus dos Perdões. Se não me engano, o neto foi prefeito lá, o pai da doutora Renata, que hoje está no jurídico da Câmara lá. Então eu já acompanhei meu pai daquela época, sempre comecei a sair com ele, e eu, naqueles anos 80, que estava voltando a eleição para os municípios, porque eu sei, tem muita gente que não sabe. Eu tive uma conversa ontem lá com gente até que tem mandato, que são novos da política,
que Atibaia não tinha eleição na época do regime militar, que era o prefeito era nomeado nas instâncias, né? Sim, era nomeado. Então, o primeiro que acabou sendo foi o Tacal, né? A gente vem com o Tacal, ele vem, o Cido foi o último a ser nomeado, né? O Omar, acho que também foi. Então, o Omar foi lá nos anos 71, se não me engano. Depois do Omar já vem o Cido, né? É o Cido, o próximo, né? Se não me falha a memória, o Tacal o primeiro. Quando volta até, e daí o Gilberto vem. Aí é um mandato de 6 anos. 6 anos. Quando, naquele tempo, coincidiu as eleições, né? Você teve uma eleição, não tinha para presidente da República ainda, mas você vota para governador, você vota para senador, para deputado federal, estadual, né? Prefeito e vereadores. E vereadores. Foi uma eleição grande. Tudo junto. E uma eleição que, coincidente, foi adotado naquela época. Eu acho que, naquele tempo, quem tinha o controle político aí, acho que acabou avaliando errado, eles foram por voto vinculado, né? Vinculado, acho que aquilo lá até atrapalhou, porque naquele momento o MDB ganhou praticamente, não sei se é 27 estados na época, ou 24, ganhou em tudo. Verdade. O caso de São Paulo, o Montoro foi o vencedor, e naquele tempo Montoro era a bola da vez com o Quércio de Vista. Né? Sim, então, na hora que você Quércio. vai no Montoro, você praticamente acaba beneficiando, não desmerecendo, dizendo que só isso foi o suficiente para a vitória. Tem o trabalho, tem também, né? Os que disputaram nesse sistema também tem os valores dele e o trabalho dele. Então a gente vem dessa época, onde foi discutido, naquele tempo, o Rui Pascoal, pai do Ruizinho, né? Pai do Rui. O Rui Pascoal, ele tinha muito acesso, eu não sei se ele tinha um livro de parentesco da esposa, com o Ulisses Guimarães. Sim. E o Ulisses Guimarães, naquele tempo, o Ulisses Guimarães frequentou muito Atibaia, né? No meu ver, o Ulisses foi o grande arquiteto da rede de democratização. Ele soube lidar, discutindo, avançando passo a passo. Né? Foi moldando para a gente chegar aí na democracia. E sabendo conviver com os militares, sabendo respeitar os militares. Sim. Tudo isso. Os militares sabiam disso também, né? Sabiam disso também. E o Brasil, dentro desse sistema, vai avançando. Eu tenho uma leitura. Por exemplo, o que faz avançar um governo na democracia, na alternância de poder? Na alternância de poder, o que avança é você reconhecer o que o governo anterior fez de bom e manter, e corrigir aonde ele é ineficiente. Sim, então, não claro. dá para você chegar, principalmente porque eleição de 4 em 4 anos, seja o mandato deveria ser de 5, ou cortar a reeleição, né? Mas, por exemplo, não dá para você chegar e dizer que tudo que fez está errado. Como tudo que fez também não está certo. Isso é uma visão minha. Eu também vejo aí muito, não sei se a legislação pede hoje, que você é obrigado a registrar um plano de governo, né? De governo, sim. Mas veja bem, você tem um plano de governo que depois os acontecimentos aí, o contexto, a realidade, ela vai mudando. Vai mudando. Claro. E muitas vezes você não pode penalizar a população e muitas vezes você alterar o plano de governo. Sim. Reconhecer, eu Sim. penso daí, porque você ganha com quem votou em você, mas você tem que administrar para todo mundo. Sem dúvida. Você não administra para quem votou. O problema, quer dizer, um exemplo, você tem os partidos políticos, a legislação diz que tem que estar filiado num partido político, senão não consegue disputar a eleição. Verdade. Mas vamos dizer que não tivesse essa regra, fosse um outro critério e pudesse disputar sem partidos políticos. Então, veja bem, não é porque a pessoa está em certo partido ou está em outro partido, porque ele tem que ser o que ele pensa ser excluído, não ser aproveitado, não chamar para conversar. Então, o administrador inteligente, ele vai pedindo essa ajuda, ele vai conversando. Cabe a quem também perde uma eleição desmontar o palanque. Cabe a quem ganhar também desmontar, porque é até mais grave você manter um palanque. Claro, sem dúvida. E aí não é demérito nenhum, não. É grandeza de saber chamar esse prefeito, bater um papo, conversar, né? Porque a cidade tem que andar. E quem vai tocar a cidade? Vai tocar a cidade quem foi eleito. Quem é o prefeito vai tocar a cidade, quem é o vice-prefeito e os vereadores que estão na casa. Sim. Então, ao longo do tempo a gente vai convivendo. Eu acho que os anos 80 foi muito bom, porque teve muita palestra. Eu vi vários palestrantes, foi o Mário Covas, o Chopin Tavares de Lima. Então você vai aprendendo. Mas você acompanhou muita coisa, muita reunião. De ambos os lados. Aí você tem lá mesmo, era Arena, não era MDB, a gente cita o Ulisses, cita o Tancredo, mas você tem Mário Henrique Simon, você tem grandes nomes também do outro lado. E eu acredito que eles sabiam se relacionar. E o Brasil foi caminhando. A gente tem até a própria visão de
sei se o tema é esse, mas Não, fica à de vontade. colégio eleitoral, uma eleição de colégio eleitoral, muitas vezes o pessoal não sabe, no colégio eleitoral. Você tem aquele clamor para as diretas já, e eu acredito aí que o próprio regime militar já estava consciente ao longo do tempo que eles teriam que fazer a transição, de passar o poder. Eles sabiam disso. Para os civis. Para né? os civis. Sim. Também colaboraram, sim, pegaram a economia lá embaixo e levaram a Sim. oitava economia do mundo. É, Sim, verdade, claro. verdade. Tem tudo isso, É, tem sem tudo dúvida. isso. Verdade. Então não dá para dizer, é aqui a esquerda, a direita, isso aí acabou. É. Isso aí na urna querem. Eu até brinco, o Luiz poderia até resolver, eu não sei lá, mas no parlamento francês, os jacobinos e girondinos, eu acho que se tivesse sentado do lado oposto na hora da discussão, então o que a direita hoje seria diferente, né? A direita seria esquerda, Sim, a verdade. E a esquerda seria direita. Sim. Então é uma questão de onde sentaram, né? É, De onde exatamente. sentaram. Então, quando eles vão fazer esse treino, o clamor da rua, direto, eu acompanhei muito isso com esse pessoal, fui lá, e daí também acabou não prosperando. Então, você vê que o pessoal cede e age pelo país, pelo grupo, sem vaidade, que muitas vezes você vê a vaidade, muitas vezes, implodir alguns grupos políticos, Sim. alguns projetos políticos por vaidade. E todo mundo ficava claro naquele momento, se tivesse uma eleição direta, o Ulisses Guimarães seria o candidato natural. Mas quando a emenda estudante de Oliveira, ela não passa, um terço, 2/3 de campo para aprovar, quer dizer, o candidato acaba sendo o Tancredo. E o grande maestro disso, o grande maestro foi o Ulisses Guimarães, com a ajuda do Fernando Henrique, a gente vai vendo. O Fernando Henrique já estava ali. Então, você chega, ele pede para que o Fernando Henrique explique que, bom, se for no colégio eleitoral, o Tancredo tem muito mais chance. Mas nós precisamos resolver um problema em Minas. Quer dizer, era o Tancredo com o Aureliano Chaves. Aureliano Chaves, é verdade. Adversário histórico. Essas coisas, tudo bem, é do passado, fica no passado, não, mas precisa saber como você chegou até agora, como você chegou até aqui. E daqui para poder avançar também. Sim. Então, eu fui participando de tudo isso daí. Fui observando, fui aprendendo, eu não tenho grande nível escolar, mas a gente aprende com quem sabe. A sabedoria não tem a ver com isso. Então, quer dizer, primeiro o Fernando Henrique resolve, até parece que tem um termo que ele traz a resposta do Aureliano para o Ulisses. O Ulisses fala, não, isso é um termo mineiro. Ele quer dizer que primeiro tem que ter o casamento. Então, precisa casar os dois, casar o Tancredo com o Aureliano. Então ele resolve esse impasse de Minas. Aí você tem o que foi fundamental naquilo lá. Você vê que eu acho que até deve chegar no União Brasil de hoje. Claro que tem as mudanças, ou Você pega o vice do Tancredo, foi o José Sarney. Que era histórico da Arena. E o José Sarney é o homem que promove lá, que era chamada Frente Liberal do PDS, que vai virar o PFL depois. E quiser uma dissidência lá, quando o Maluf era o candidato do PDS. Maluf era o candidato do PDS. Então, a chegada do Sarney também. Então, quer dizer, o que foi tudo isso aí? Em prol da democracia, dos avanços, tudo bem, o término daí de etapa dos militares que contribuíram também. Erraram. Mas ele teve toda essa composição, aonde se avança, aonde se cede, para poder chegar. Você tem a Frente Liberal do PDS, você tem o Aureliano, que era adversário do Tancredo, você tem o Ulisses que abre mão para ser o Tancredo. Então você vai construindo, vai dialogando. Isso aí não acontece da noite para o dia. Né? Isso não acontece. O Luiz até publicou outro dia. O problema das coisas não avançarem muitas vezes é que o pessoal vai com convicção para a mesa e não com argumento. Eu vi essa frase. Então aí a coisa não avança, é convicção. Então, e tem coisas que são didáticas aí na política, eu vou aprender. Existe, por exemplo, o seu eleitor que vota em você, existe também eleitores ideológicos, tanto faz se é de esquerda, de direita, de extrema esquerda ou de extrema direita, mas eu acredito que os grandes problemas aí da democracia são resolvidos com o centro. Se são maioria ou minoria, mas o centro que acaba resolvendo. Ora para cá ou ora para lá. O famoso centrão. Mas acaba sendo isso. Se lá encaminha de outra maneira, mas se for no debate, teria que ser no centro. Com ácido lógico aí, você vai acomodando aqui, acomodando ali, fazendo a coisa avançar. Então, o pessoal muitas vezes não entende que você precisa... É o sistema que está implantado, concordando ou não. Eu tenho esse debate com meu pai, tem dificuldade, já que ele não concorda. Falei, mas o que é a regra do jogo. Então, você tem que resolver dentro da regra do jogo. É o regulamento que está aí. Concordando, então precisa mudar o regulamento. Mas você precisa, por exemplo, de composição com o legislativo. Se você não tem base
aí só naquele seu partido, você tem que buscar com quem? Com quem tem mandato, com quem vota. E muitas vezes até negociar numa oposição radical. Se você tem um projeto, muitas vezes, de 2/3, que precisa buscar um voto no seu maior opositor, você tem que ir lá e buscar o voto que é o bem da Sem cidade, dúvida. ou do Estado, ou do Claro. país, ou qualquer nível de Câmara. Então, o pessoal precisa entender isso daí. Saber também o que é, por exemplo, o cara quando está revestido no cargo, tem coisa que é relacionamento institucional. Se o governador é de um partido, o presidente é do outro, o prefeito é do outro, e eles sabem, eles vão receber com respeito, vão receber o presidente, vão receber o governador, vão receber o prefeito, o presidente da Câmara. Então, e também a liturgia do cargo. Liturgia do cargo. Respeitar, né? Respeitar. Então, acho que tem um pouco essa dificuldade. Eu acho que hoje está pior, né? Está pior, está piorando muito. Bem então, pior. Está bem pior. E essas coisas eu acredito que não resolve, não avança. Não avança. Vocês já somos muito jovens, tem só 500 anos, a democracia também está começando a engrenar. Mas então eu fui participando dessas coisas. Na parte partidária, quem me deu uma chance de atuar na parte partidária, hoje nem está mais entre nós aí, foi o Marinui. O saudoso Mário. Sim. O Mário, ele deu a chance lá, nós começamos lá com o Mário já, mas eu vim numa campanha para participar de dentro, depois dessa etapa do meu pai, Gilberto, estava tocando a vida lá, trabalhando lá, assim, só observando. Eu vim numa campanha do Arnaldo Madeira, que em 2006, na reeleição do Tiãozinho. E o Mário estava tocando o comitê também com o Mauro Antunes, também o Mauro, político experiente, trabalhou muito com o experiente, Bom, eles estavam tocando a campanha. Pediram para dar uma mão na campanha do Arnaldo Madeira, porque eu tinha dito que o Arnaldo Madeira tinha tido, muito pouco voto em Atibaia, na eleição anterior. E ele foi chefe da Casa Civil, né? Acho que não sei se foi no governo Alckmin, ou Sério. E ele colaborou, o Beto era o prefeito, e eu sei que ele ajudou muito a cidade de Atibaia, não indo com eu tive voto. Ele ajudou muito a Atibaia, andou bem, trouxe vários recursos, independente da votação que teve. Eu não estava querendo esperar ter voto para depois poder ajudar. Sim. E daí, quando eu não tinha nenhum compromisso político, eu falei, por mim, no que eu puder ajudar, eu vou, por esse motivo, no Arnaldo Madeira. O Mário ficou sabendo e veio em casa. Vou dar uma mão para a gente e começamos a tocar lá. E o Madeira, naquela eleição, em 2006, ele foi o mais votado em Atibaia. Ele fez 5.340 votos. Se não me falha a memória, é uma votação considerável. Em que ano? Em 2006. Nossa. Era muito voto. Claro muito que voto. Tiveram várias pessoas ajudando aí, alguns votaram, o Baixinho estava lá, o Juvenal estava lá, o Reinaldo Boa Vista, um grande grupo aí. Foi abrindo, muita gente ajudou. Então, essa parte partidária, o Mário deixou, daí ele acabou, o Wagner Cassimiro foi quem trouxe a sigla para a gente. Aí, nesse trabalho que o Zé fala do primeiro mandato do PSL, a gente tem que fazer um agradecimento que ninguém faz nada sozinho. O Wagner colaborou muito, trouxe a sigla. Ele era um cara que tinha um relacionamento partidário, mais simples. Tem um meninão aí, que é uma pessoa voluntariosa, correu, ajudou, porque não é fácil você construir o partido. Você vai, trabalha, perde tempo, constrói. Daqui a pouco também não tem garantia que a pessoa vai ficar no partido. Destrói. Então, essas pessoas colaboraram. Agradecer também os demais que confiaram no projeto. Porque dentro da regra tem um consciente eleitoral, ninguém se elege sozinho. Né? Sozinho. Esse mandato do Zé mesmo aí, agradecer o Luiz Fernando, a outra direção do PSDB e os candidatos também que disputaram lá. Então, você vai observando as coisas e vai tentando aprender. Né, tirar alguma, até, não sei se voltei muito para trás. Não, imagina, fica à vontade. Essa história é importante. Então, mas você vai trazendo, e daí você vai observando hoje, acabou a eleição, hoje, quem vai ser cobrado hoje? Quem vai ser cobrado hoje é o prefeito, quem vai ser cobrado é o vice-prefeito, quem vai ser cobrado são os vereadores. E as autoridades que detêm mandatos também de deputados aqui na região, eles também serão cobrados. Com certeza. Serão cobrados. Porque acabou a eleição e a cidade também conta com eles. Claro. Eles têm compromisso com o município, com a região, não só no município, na região. Eu fico até estendendo, não sei se estou estendendo muito, mas, por exemplo, o pessoal tem um sistema político, eu acho cruel e muito ruim para a gente esse sistema aí do Estado inteiro vir pescar voto na nossa região. Isso é muito ruim, a gente teria de caminhar com voto distrital ou voto distrital misto. É muito ruim, porque a nossa região cresceu muito. Até eu acho que
o cruzamento talvez hoje até escuto gente falar isso. A esquina mais famosa Isso aí. Fernão Dias com a Dom Aí Pedro. nós estamos aí próximo aí da Grande São Paulo. Sim. Mas isso também nos traz grandes problemas. Estamos próximo da região metropolitana de Campinas. Que é a segunda cidade maior do estado. São José dos Campos. Então estamos no meio. Então é o seguinte, a gente tem que ter a capacidade que os problemas ruins disso daí chega na gente, principalmente da Grande São Paulo. Sem dúvida. Estão chegando em Atibaia. Tem realidade instalada em Atibaia. Sim. Então a gente tem que ter a capacidade de buscar o que é bom também, então de estar próximo disso. Claro. E quem tem condição de fazer isso são os políticos que têm também uma esfera maior. Que são deputados, independente se é de esquerda, se é de direita, se mora em Atibaia, se mora em Bragança. Sim. Isso é uma visão independente de urna. Juntar um grupo e disputar eleições, aí encerra antes era 3 meses, encerra em um mês e meio. E as coisas continuam. Então, a nossa região cresceu, mas não tem grande densidade eleitoral. Então, não tem problema se alterar quem é deputado. Desculpa, o importante é manter o deputado. Manter o deputado. deputado. Digital mantém. Sim. O Rinaldo é o deputado. Não, mas não está correspondendo, deixou a desejar. Tá bom, vai ser o Zé, vai ser o Luiz Gonzaga, vai ser o Vila. É esse ou aquele. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que, já que a legislação não consegue, é uma coisa que poderia ser didática, o povo começar a entender, porque você, na hora do voto, você consegue também ir fazendo isso daí. Exatamente. Já que a legislação não permite. Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito, muito ruim para a gente. Independente aí da parte política, se entende ou não se entende, isso aí não está na esfera da população, né? Mas para a região era interessante aí você sempre ter representante, tanto no Congresso como na Leste. Com certeza. Independente se mora em Atibaia, se é de Atibaia ou não é de Atibaia. Mas a região sempre foi, e espero que isso mude, mas sempre foi extremamente disputada, né? Disputada. E essa parte aqui, a região Bragantina, de uma maneira geral, é muito disputada nessa esfera estadual. E aí é aquela história, quando você tem alguém da esfera daqui, na esfera estadual, a galera da federação chega junto para dar uma pescadinha, como diz ele. Né? São os pescadores de votos. Isso acontece, e não tem como, não sei, talvez tenha como mudar daqui a um tempo, não sei. Quem sabe, né? Ô, Rinaldo, o que eu estava pensando aqui, que você também foi técnico de futebol. Então, assim, eu faria uma pergunta assim, meio capciosa para você. Você escalaria o Zé Machado no ataque do seu time hoje? Coincidentemente, não sei se você sabe, passaram a informação, por mim não foi, o Zé Machado, antigamente eu usava o termo ponta direita, né? Ponta direita. Mas hoje não, porque ele já está fazendo, hoje não tem muita posição fixa, né? Mas ele vem Ele está fazendo gol, né? Ele vem jogando lá no chamado sessentão do Portão. Sessentão. Ele vem jogando todo sábado, ele está na ativa, ele tem um físico bom, ele conserva coisa que eu já não tenho saúde para isso, mas um pouco desleixado também no físico. Ele mantém aí um biotipo bom e ele vem, desculpa o termo aí, ele vem resolvendo, assim, ele vem resolvendo partidas, sabe? Bom, na minha idade, né? Na minha idade não faço a diferença, sim. Faz diferença, a gente começou lá, quando eu comecei no Portão, eu tinha 58, então faz 4 anos que estou lá, jogando com os caras lá. Então, que legal. A gente pega os times de fora lá, vem de São Paulo lá, dificilmente a gente perde na casa. Dá uma cara mais perde, novo, né? Não, vem cara novo, a gente corre lá, estamos correndo lá. Eu ia fazer uma pergunta para o Zé, aquela hora acabou passando para o Rinaldo, eu acabei não fazendo. Em 2 palavras, 3. A que se deve os 1.703 votos do Zé? Por que eu, ele, o Luiz, votaria em você? Ou seja, votaria não, desculpe, votou em você. Na sua visão, você olha, como você falou, puxa, não esperei que eu chegasse aqui. Chegou? Se chegou, esses votos foram de pessoas que, primeiro, acreditaram e certamente cobram de alguma forma, como o próprio vereador falou. O que foi que moveu essas pessoas a acreditar no Zé Machado, do Tanque? Bom, Vilaça, eu acredito que, primeiramente, é a humildade, né? A gente ser humilde. Conversar com as pessoas de olho a olho, né? E sempre tá dando atenção para as pessoas. E do nada as pessoas gostaram da gente. Mesmo tem gente que você não fez nada, mas tá simpatia com a gente. Então, e outra coisa é de você correr atrás, ajudar as pessoas que precisam. Corresponder. Tá? Isso não tem preço.
sabe? Tem pessoas que chegam, acham que você é o Deus porque resolveu uma coisa que era simples, que ninguém resolvia. Então tem muita gente que me agradece todo dia, tá? Então é o que você falou. A gente está num bairro grande, né? E a gente também circula por toda a região desse bairro, os 4 cantos. E as pessoas pedem, você não tem que ficar mais vereador, você não tem... Sim. Puta, cara, pode contar comigo, conta com a minha família. Você está aqui em casa, minha mãe quer conhecer você. Então, eu sou esse cara aqui que você está vendo. Onde a gente se encontrar, onde, né? Às vezes eu tenho dificuldade, você fala, vamos gravar um negócio aqui. Se você pedir para mim ler, eu vou ler, mas vou me atrapalhar. Mas se eu falar do meu jeito... Você vai fazer, entendeu? Então, tranquilamente. eu procuro sempre ajudar as pessoas, cara. E se tudo que me procura é tudo pessoas carentes, mesmo pessoas que, sabe, até no meu alcance, né? Então, isso a gente acaba causando uma amizade com as famílias, né? Eu falo com a família, porque você vai enquanto conversa com pai, mãe, tio, então o pessoal abre a porta para você. Então, pode contar comigo. Hoje tem gente que fala, você, né? Então teve recentemente agora essa ação do prefeito, né? Que teve, a gente sabe que desde outubro estava parado toda a cidade, e o modelo novo do governo deu que caiu porque o bairro do Tanque, né? Vamos começar lá primeiro. Então isso, né, não sei se talvez algum falar, porque para beneficiar Zé Machado, está beneficiando a cidade, não é para beneficiar eu. Claro. Né? Porque quando eu falo bairro do Tanque, eu já falei aqui, eu expliquei, bairro do Tanque não se fez só o miolo do Tanque, o Tanque é grande para arrebentar, entendeu? E tem a gente sabe que tem muita estrada aí, rurais, sabe? Mesma coisa Atibaia. Sim. Então no Atibaia só não existe Lucas, não existe a Lucas só, nada, Jerônimo. E tem Imperial, Cerejeira, sabe? Tem vários bairros aí que a gente sabe, Alvinópolis 2, Alvinópolis. Não, então a gente sabe que a cidade cresceu demais, né? Nesses mandatos que a gente está aí, cada dia mais a gente vê pessoas novas. E para mim, Vilas, você vê, recentemente agora eu tenho que fazer vou acompanhar a criançada lá do FAAT lá. Né? Isso mesmo. Eu vou Ontem acompanhar. mesmo eu falei com a professora lá e ela falou bem de você. São coisas que eu estava, né? São coisas que eu estava lá no governo, fui presidente, mas eu fui presidente numa época que em 2021 você não podia sair da casa. É verdade. E graças a Deus eu toquei Era a câmera também, tive que tocar né? a câmera. Era pandemia. Tive que tocar a câmera, tive que tocar a câmera. Então não é... amigos da gente faleceu, e todo dia você não podia sair. Então, mas não parou, a gente continuou, né? Nunca peguei, né? Essa doença aí que todo mundo, a gente sabe que perdi vários amigos, né? Nessa época. Mas então, isso aí, muitas pessoas aproximou da gente, sabe? Então, cada dia, e eu sou esse cara, eu entro no bar, eu entro no Mercadão aqui em Atibaia, eu ando na cidade, nas lojas, então, você quer o Zé Machado? Puta, posso tirar uma foto com você? Eu vi você lá, foto, legal. Recentemente agora veio uma creche pro bairro, você conseguiu uma creche, o bairro ama uma creche. Então os caras falam, porque tudo no tanque, não é tudo no tanque, o tanque é cidade. Não, o vereador não é de bairro, a gente cansa de falar isso aí. O vereador veio de um bairro, cujas pessoas o conhecem. Porém, o vereador é da cidade. Porque às vezes você vê lá e fala, mas é porque tudo pro tanque, não é tudo pro tanque. Não é assim, É porque, então, é um monte de coisas aí que você... E a gente vai dando atenção, pessoal, é isso que eu acho que é isso que fez eu sair do 1.310 votos que eu tive a semana passada e fui para 1.700 e pouco. Entendeu? E o Zé está preparado para prefeito ou para governador? Eu estou pulando já para deputado. Eu estou me preparando, não sei o que é, né? Igual eu falo aqui, no caminho lá, Deus pertence, a vida, né? E como eu falei, né? Então, cada dia, né, que a gente acorda, você pensa uma coisa, você acorda, já tem outra coisa. Sim. Então, dia a dia. Então, eu voto, eu preciso do voto. Para mim estar aqui, eu já estou, né? Já está aqui porque eu tive os votos, né? Claro. Porque eu costumo brincar, né? A última reunião que eu tive, que eu até vou falar aqui, às vezes não podia nem falar, mas vou falar. Eu estava numa disputa que eu fiquei vereador com o prefeito há 8 anos junto, né? Sim. Então, de um lado é do outro. Então, a gente estava no debate lá de um projeto que eu fiz aí, né? Que o pessoal às vezes até não sabe, né? Da iluminação subterrânea aí. Eu lembro um projeto muito... Então a gente começou a discutir não, ele foi para a tribuna e começou a falar, o projeto é bom, 20 minutos discutir, começou a falar e direcionar para mim, né? Então a gente tinha, né? Ele falou, esse projeto é bom, mas ele sabia, lógico que tinha, a gente sabia que era complicado. É um projeto, né? Com certeza. Mas aí ele é um cara que fala bem, né? Ele fala bem, essa é a realidade. Mas o voto nosso é igual. Sim. Todos lá é igual. O voto meu decide, a gente sabe. O vereador hoje, a gente talvez, os caras falam, hoje quem manda, na verdade, mesmo é o vereador, mas a gente
A gente lá é disposto a aprovar ou não. Quando eu estou com você, estou ajudando você, se fizer alguma coisa, eu também estou aqui, eu também tenho culpa. Claro, Entendeu? claro. Eu também tenho culpa. Claro, claro. Só que o povão lá, o povão quer essa ajuda. Entendeu, Luiz? Ô, Vilaça? Sim. O povão quer essa ajuda. E Essa ajuda. eu tenho essa intimidade com o pessoal de chegar, de andar e conversar com um com o outro. Às vezes chega, você que é o Zé Machado, puta legal, você fez um negócio lá. Então, hoje eu recebo muito mais elogio do que lá. Agora, a pretensão, sem pretensão, cara, eu se perguntasse para você, hoje, você continuaria sendo vereador de novo? Sabe, eu acho que a gente já conquistou um monte de coisa. Mas quem decide é o povo. Hoje, quem decide é o povo. Se o povo vir junto, você não tem como perder, cara. Não tem como perder. Não. É que vocês falaram aqui, ó. A gente sabe que vem muitos deputados aí. Muitos. Tá todo mundo atrás. Para mim mesmo, todo dia liga um. Olha lá, o Zé Machado, esse aqui é bom, 4 mandatos. Vamos lá, vamos trazer. Sim. Então eu acho que os próprios deputados deviam dar mais valor para a gente também. Não é só chegar na hora. Conversar, sentar com a gente, porque você é o vereador da cidade. Não importa o que o Reinaldo falou aqui, do A, o B, se é partido lá, para você. O cara também é da cidade. Entendeu? Isso Então, Essa teoria é ótima, mas não acontece na prática. Não acontece, porque se eu estou com o Luiz, mas eu não sou amigo do Luiz, mas por que ele está com o Luiz? Por que ele tem que estar com o Luiz? Por que ele está com o Reinaldo? Eu não gosto do Reinaldo. O Reinaldo, então, quer dizer, você tem que gostar só meu. Eu acho que a política é um todo, a gente vai trabalhar para a cidade. Lógico. Vai trabalhar para a cidade, porque a turma sempre bate, sempre por dois bate. Mas se bateu num, porque, os vereadores não... Então, que um dia o cara chegou para você, mas esses vereadores não fazem nada, vocês não fazem nada. Eu falei, mas não estou entendendo. Como assim, né? Você não pode dar nome? É. Mas você quer defender? Eu falei, não adianta, não é que eu estou defendendo. Quando você fala os vereadores não fazem nada, eu também sou vereador. Eu também tenho que defender a classe do vereador. Entendeu? Porque eu acho que hoje tem uma Câmara lá, o pessoal não defende, sabe? Não defende os vereadores, essa é a realidade. Entendeu? Então, tem que parar. Agora, nós falamos, tem que parar, que é todo mundo junto ali, meu. Se a gente vê no projeto importante, se é o prefeito, você manda um negócio importante lá, se é bom para a cidade, é bom, vamos lá, para de questionar e vamos embora. Essa é a realidade. Agora, se der errado lá para frente, todo mundo é culpado. Não, mas a questão de assumir, gente, assumir todo mundo faz. Assumir é certo. Né? Uai, se você. A gente estava conversando antes, certo, né? O erro é um benefício enorme. Né? É um professor. É um professor. Ué, você errou, ele errou, o Luiz, a gente faz toda hora. Sim, porque a gente sabe que a cidade de Atibaia cresceu muito, como o Reinaldo falou, como vocês estão falando aí. Não é bom, esse ano é de todo lugar aí, para da tarde, para. Agora mesmo com esse, que a gente sabe que vai ter esse feriado prolongado, a gente sabe que muita gente vem para a cidade, a gente sabe disso. Mesmo. Então, é difícil, o pessoal fica, o cara começou agora, começou agora, então vamos devagar, vamos tentar fazer, a gente vai ajudar. Quando eu sentei com o prefeito, porque ele chamou para sentar, eu sentei e falei assim, vou disposto, vou ajudar, vou estar aqui. É verdade. E por falar em crescimento, Luiz, desculpa, não, quer perguntar? Pode falar, é que eu lembrei aqui na hora, vereador é membro... Aliás, é vice-presidente, vice-presidente da Comissão de Planejamento e Ocupação do Solo, que hoje em Atibaia é um solo complicado, né? É um solo minado de andar. Como o vereador vê eu não vou dizer que é a verticalização. Multiplicação. Então, mas esse é o da verticalização. Agora, como o prefeito disse hoje na entrevista dele, né? Daqui para frente, o que foi... Que foi, será... Sim, mesmo porque a gente vai ter uma audiência aí, né? Vai ter audiência pública aí. Então, muitas coisas vão mudar. Daqui para frente, como ele falou. Ótimo. E a gente o que foi não tem como voltar. Não tem como voltar, porque muitos empresários, muitos investidores investiram aí, não tem como ser. Já foi aprovado, né? Muita gente fez parte, né? Não tem como falar que não, porque você vem dos mandatos aí, você estava junto. Né? Então, e hoje eu acredito que, né? Está indo para a Câmara lá, o prefeito está mandando, a gente vai ter uma audiência pública aí, e muitas coisas aí a gente vai fazer onde der. Certo. Então, o que para provar hoje alguma coisa aí que o pessoal que seja prejudicar a cidade, prejudicar o povo, porque, como ele falou, a gente não conseguiu andar na cidade. Sem dúvida. Né? Então, tem muitas áreas que vai poder e tem área que não vai poder. Sabe disso. Então, a gente vai estar disposto para ajudar nesse quesito aí da ocupação do solo, onde vai poder fazer, porque não vai chegar e fazer do jeito que... Entendeu? Porque assim, você está lá, você está no governo, as coisas vêm lá. Hoje, as reuniões estão sendo muito cara a cara, sabe? Sim, hoje não tem para para outro, vem só você, outro fica. Então, está muito bom. Hoje eu estou gostando de trabalhar com esse governo. Sim. Eu estou gostando de trabalhar com esse governo nesses 4 meses aí.
Não quero aqui, né? O que passou, também se parte, né? Foi bom, né? Para a cidade, sei lá, mas hoje é outro. Então, eu penso daqui para frente. Sim. Então, se vê uma coisa lá que é bom, que eu também vejo que é bom, não é porque eu também vou questionar daqui para frente. Claro. Eu vou questionar. Claro. Não vou só botar minha assinatura lá e pela aprovação, não. Eu vou questionar. Então, eu acredito que você falou, cada dia a gente aprende. E eu aprendi muito. Claro. Tá, eu aprendi muito. Sim. Então, e tenho muita coisa para aprender ainda. Tá? Todos Então, os caras nós, falam, né? vou falar, pô, por que você entra calado na cama e sai quieto? Eu falei, viu, meu amigo, eu estou falando para fora. Eu se eu falar aqui, Você já fala dependendo das coisas que eu falo aqui, né? dependendo do que eu falo aqui, cara, vai expandir isso aqui. É. As pessoas vão levar para o mal. Porque vocês vão aqui, você vai à Ah, tribuna é livre, distorcido, vai, né? fala a tribuna livre, depois fala expressão pessoal. Parece que é o mesmo assunto, cara. É o isso mesmo mesmo. assunto. Então, você olha lá na câmera, lá, o pessoal, sabe, tanto que já vai pouca pessoa assistir. Sim. Né? É, A não ser que tenha uma pouca coisa... gente. Aconteceu sim, cidade, quando aí é precisa alguma levar até coisa- polícia na Câmara. É verdade. Então a gente está acostumado com isso, a gente já votou muita coisa aí. Então, e a pegada é isso que você falou, eu faço, é o dia a dia. É o dia a Eu dia. acordo de manhã, cuido das minhas coisas lá, saio pro bairro. Cuida vou das nas ruas, galinhas, né? Depois saio pro outro lado, vou pro bairro do Portão, vou pro bairro do Boa Vista, vou pro Maracanã. Eu sempre estou num lugar. Eu sempre estou num lugar. isso mesmo. Tá, então, onde eu vou apontar, eu aponto, as coisas estão acontecendo. Sim. Entendeu? Ô Zé, você conseguiu a Cresce. E o campo de futebol? Que você luta É uma coisa que... há muito Sim, tempo. é uma coisa né? que... Vai o sair Renato mesmo falou. ou não? Não, eu acredito que esse governo sai. Vai sair. Eu só não tenho que a data bom. ainda para informar, mas a gente já tem um lugar, tá? Já tenho conversado com o prefeito, com o secretário de esporte. A gente vai fazer um campo no bairro, sim. Precisa, né? A gente tem um dos melhores times da cidade hoje, campeão Sim, direto sim. aí, Copa Tibaia. Sim. Né? Hoje tem também o Esmeralda que está destacando, vai disputar a final contra o Portão. Então a gente precisa no campo. O bairro não tem uma área de lazer, pra você ter uma ideia. E às vezes eu fico até com vergonha de falar que está aqui 4 mandatos, aqui você não conseguiu trazer uma área. A gente não tem lá, essa é a realidade. Sim, Mas eu faço falta de eu brigar. Às vezes eu chamo o povo para vir, vamos para a Câmara lá, leva cartaz, vamos lógico. pressionar. Sim, Vamos comigo fazer uma reunião. Então é difícil, né? Sim. Então, mas o vereador, eu corro atrás. Então o que o pessoal fala para mim, eu corro atrás, cara. A gente fez um posto lá enorme, bom, o tanque é modelo hoje, né, no posto. A gente sabe que está faltando médico, mas aí já é culpa de você não consegue contratar, tá difícil. Foge contratar um médico. pouco da Tá lá, alçada então, até. mas a turma acha que o vereador que tem que botar, o vereador que tem que botar a polícia, o vereador que tem. A gente vem brigando, mas Sim. não tá fácil. Não, e o Daniel cá para nós pegou, como eu falei na outra gravação, pegou o resto, né, de prefeitura. Nós temos, vamos conversar agora com o senhor Roberto Rolli, que é secretário de Finanças. Vamos gravar, né, com ele, né, Luiz? E eu falei que falei com o Daniel final de semana, sábado. O Daniel também vem para a gente colocar tudo isso que tá, porque é muito fácil você olhar hoje e é um hoje que depende de uma situação Ainda o que já passado foi. tá pesando. Tá pesando. O antes de ontem. De anteontem, tá você pesando. né? Não no passou hoje. o fogo que você Não, tomou anteontem, não passou. passou, né? Mas eu vejo dessa forma que o vereador falou uma boa vontade, né, Luiz? O Rinaldo pode falar também. Eu acho que existe uma boa vontade geral de tentar correr atrás do prejuízo. Então, Você nota isso, né? Vocês colocaram bem. Tem coisa, por exemplo, no poder público, as coisas não acontecem do dia para a noite. Nem para bom, nem para ruim. Sim. Exatamente. Muitas vezes, até para destruir demora. Também, mas também. consegue, viu? Mas consegue. Construir é um pouco mais difícil. Mas consegue. Mas então, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, você pega aí uma sequência de coisas que começou bem lá atrás, e muitas vezes o pessoal não reconhece que tem antigo problema que dá um início na coisa. É verdade. E daí, muitas vezes, por exemplo, eu venho lá com 2, 3 meses de mandato e inauguro. Também tem o médico, precisa inaugurar, mas é uma coisa que foi plantada lá atrás. Né? Você acaba tirando... tudo bem, porque a turma dá muito valor para quem puxa a fita. Isso para as coisas boas. Aí tudo bem, tem prefeito que coisas foram plantadas de trás. É bom, trabalha, tudo bem. Mas também tem trabalho de antecessores. Sim. Aí, quando você também recebe sem estrutura, há de convir, isso é fato. A prefeitura encerrou anos
Está lá para fechamento de conta do prefeito anterior. Não estou dizendo que ele é culpado também, porque Não, o prefeito a gente não tá faz pesando nada culpa. sozinho, nem para bom, nem para Não, ruim. claro. Mas o atual prefeito aí, hoje o Daniel Martins, como vencedor da eleição, ele recebe a prefeitura sem muitos contratos, com muitas coisas represadas. Sim. Aí você pega também um começo de ano, onde chove muito, e você, bom, vamos falar da parte que mais o pessoal sente, que é que nem limpar a casa, né? Se eu não limpo o banheiro, não lavo a louça, não lavo o chão, você vai sentir ali, isso já no dia a dia. Sem dúvida. Eu vou aumentar a casa, melhorar, isso é outra conversa. Então, quer dizer, você pega sem essa condição, quer dizer, você vai fazendo, mas também as coisas numa etapa ruim. Sem contrato, que chove muito, Sim. que vai fazendo com a equipe reduzida. Então, eu até acredito, aí o professor Roberto Rola tem condição muito melhor para fazer isso, que ele vai ter número além da competência que tem. Eu acredito que ele deve ter começado o ano fiscal no meio de março. Então, ficou muita coisa para trás. É um cara preparado? É um cara preparado. Como também o Saulo preparado, o Beto Tri preparado, Calegari, outros também foram preparados. Sim. Outros têm os méritos dele. É um cara de boa vontade e bem intencionado? Também. Sim. É um cara, claro, porque ele também veio a prefeito, poderia tranquilo estar tocando também a vida dele. Sim. Merece críticas que não merece, mas se forem construtivas, eu acredito que ele, como uma pessoa inteligente, ele vai absolver. Claro. Mas tem que ser crítica construtiva. Claro, E não ofensa, Claro. e denegrir imagem, Sim. e continuar com palanques Sim. armados de ambos os lados. Exatamente. Então, acertou, montou uma equipe que começou o jogo. Não estou querendo dizer, não, que tem, mas até numa etapa do futebol, e depois você vai gerenciando as peças. Se está verdade. funcionando ou não. E não estou querendo dizer que tem que deixar governo também, não, mas também você altera o time taticamente. Sim. Está dentro de campo, aqui, É verdade. ali. Agora, é uma pessoa bem intencionada, né? É uma pessoa que tem histórias também com a Atibaia, como os outros também têm. Sim. Então, quer dizer, eu acho que acredito, o legislativo, antigamente, não sei se agora está tendo mais essa condição, só pode legislar, não pode apresentar um projeto que gere Eu acho que tem que aproveitar, Deve parece que tem apresentar. até um Deve mecanismo, apresentar. tem um mecanismo da Câmara lá de anteprojeto, que acredito que foi até o Baixinho Barbeiro que fez esse projeto de lei, se não me engano, ou então quem fez também, parabéns, criar aí o anteprojeto, onde o vereador faz o anteprojeto para o executivo. É isso E mesmo. daí ele manda o projeto, Sim. manda o projeto, Sim, sim. manda o projeto para a Câmara. Então, tudo bem, eu acho que é uma parceria. Não dá para você dizer, o orçamento impositivo. Tá bom, se usam diferente, por um lado é bom, porque o legislativo não fica refém, até falando um pouco a nível federal, se é da minha base, eu pago a emenda. Certo, Se não é da minha Não vai, base, eu isso não aí. pago a Aí, emenda. isso Então, acontece toda hora. eu acredito que o Toda hora. orçamento, principalmente na saúde, orçamento aí positivo é um jeito do legislativo se valorizar e não ficar refém dessa alternância ou de quem pratica. Não estou dizendo quem estava Sim, praticando, sim. quem estava antes praticava. Então Sim. você tem que ir criando aí alternativas. Políticas públicas constantes, né? Eu acho que tem que criar regulares, alternativa para você ir fugindo da parte da politicagem e da parte a parte política eleitoreira. Existe a política na eleição de buscar o voto. Mas depois que acabou, você tem que fugir disso. E cercando esses mecanismos, a cidade começar a andar para quem precisa. Por exemplo, eu vejo aí muitas vezes, o deputado tal destinou emenda para tal município. Mas vamos dizer que aqui, muitas vezes essa emenda, o município não está nem precisando. Nem precisando. E tem Mas é a base eleitoral do lado dele. que base dá, eleitoral, claro. muitas vezes, o município que precisa realmente não tem a densidade eleitoral E e não ninguém res- quer mandar emenda para Claro que não. Não tem voto. Então, eu acho que isso aí também é um instrumento até... Diz que é democrático quando manda emenda, mas acaba sendo antidemocrático na aplicação. Na Sim, aplicação, sem dúvida. na Essas coisas destinação. têm que- Perfeito. eu vejo muitas coisas, Para mim, o grande problema do país, para mim, está no Pacto Federativo. Esse é o grande problema. As pessoas não vivem na capital federal nem na capital do estado, vivem no município. Vivem no município. Essa é a realidade, né? Eu não tenho esses números. Acabei de dizer que o professor Rolli tem condição de avançar muito isso aí, esse debate aí, para esclarecer. Mas eu acredito que 66% vai para o governo federal, mais uns 20%. verdade. Aqui deve ficar no grosso 12% a 13% para o prefeito. Além de tudo... Uma parte volta, uma mas muita volta, parte mas não volta. fica lá. Sai Não e vai, volta. não volta. Aí empurra o prefeito para má gestão.
Porque Em se toda você a boa pegar, gestão. o prefeito é obrigado a pagar salário de funcionário, por exemplo. Trabalhando para cartório órgãos eleitoral. do Se Estado. você for ver, está cheio de funcionários da prefeitura. Com Mas que certeza. o governo federal, junta militar, quem está lá? Também. Padrasto de Bolsa Família. Servidor Também. E outras coisas municipal muito mais, trabalhando quem em tá dentro do tudo. governo não tem condição. Então você ainda empurra o prefeito para má gestão. Você tem um prefeito aí que recebe crítica no remédio de alto custo, mas espera aí, ele só faz a distribuição. Ele Sim. faz a distribuição. Ele Eu acho que a não- responsabilidade dele do que é? É de fazer a distribuição com eficiência e dar um certo conforto para quem vem lá para Claro, receber, claro. um atendimento. Sem Mas o dúvida. governo não manda, o governo estadual e federal não manda, mas em quem que o pessoal bate? Bate no Quem prefeito. paga o pato mesmo, É né? a segurança pública aí. Todo dia eu cansei de ver em televisão, até tive num evento lá do PM do mês, eu cansei de ver e vou continuar vendo isso daí. Eu vejo lá, reintegração de posse. Certo? Tudo bem. O dono da propriedade que foi invadida é dele, tá certo? Tem que ser devolvida. Sem dúvida. E ele vai ingressar na justiça pelos meios legais para restabelecer aí a propriedade. O que é dele. E aí você vê lá, o juiz vai, tem o trâmite, tudo tá certo, vai resolver e dá a reintegração de posse. Só que quem vai fazer a reintegração de posse? É a PM. Ela vai lá. Daí tudo bem. O pessoal que está lá, se tem gente que tira proveito político que está lá, ou se tem algum aí remuneração monetária, tira proveito, isso é uma coisa que tem que ser apurada pela justiça. Certo? O PM também vai lá. O PM também é uma pessoa comum. Eles têm um problema na casa dele. Claro, Ele é claro. pai, ele é filho, ele é Sim. marido, ele é um Claro. ser humano. Se ele tiver 20, 25 anos de serviço prestado para a PM, e ele, num certo momento de fração de minuto, de segundo, se desequilibrar e se perder lá e acabar aí cometendo, ou dando um tiro, alguma coisa, numa reação, numa agressão, desculpa, ninguém acaba reconhecendo uns 20 anos, 25 anos. Geralmente, eu já vi muitos perderem a farda, alguns Sim. até ter que cumprir pena. E daí eu vejo aquela mãe que está lá, geralmente que é a mãe que segura o rojão, que quem sustenta a família, na hora que aperta, é mãe. É, a mãe Eu já vi muitos quase deixar, sempre, é a mãe né? que segura. É. E ela que não tem para onde ir desesperada, não se tem nego tirando proveito, isso é outro, tem que ser tratado diferente, Uhum. o rigor da lei. Claro. Ela também não sabe para onde vai. É E daí isso a mesmo. corda corta embaixo, ela não corta em cima. Desculpa, corta e É daí, isso mesmo. o PM errou, o PM foi, mas estão na mesma situação. Sim. E Sem ele também não vai ter aposentadoria compulsória. Desculpa também. Também Ele não vai acaba ter. não tendo, perde. Eu já vi acontecer É. isso. Então, essas coisas, quando eu digo aí do Pacto Federativo, será que se esse dinheiro fica aqui, esse pessoal que está reivindicando casa não teria casa a nível do governo municipal? Municipal. Dando Poderia pra É, gente, ser. sim. Será que a viatura que falta aqui não estaria aqui, independente da distribuição política, muitas vezes, que vai aonde não precisa, exatamente. com a força da densidade eleitoral? Então, quer dizer, então essas coisas é coisa que tem que ser debatida para poder chegar lá. Porque se não tiver, eu vejo o movimento aí, prefeito de Pires na mão e caravana indo para Brasília. Isso aí, se não for resolvido a longo prazo, esse modelo não é bom para nenhum prefeito e muito menos para quem paga IPTU, para quem sustenta a cidade, para quem trabalha. Esse é o grande problema. Mas ninguém quer debater. Você pega um problema aí grosso, dependendo de lixo. Eu acho que umas coisas, não sou técnico para debater isso daí. Mas, por exemplo, tem pauta que o pessoal acha que não dá voto. Eu sou do tempo que diziam que Enterrar rede de cano, né? esgoto, entregar cano não dava voto, que ninguém via. Mas alguém vive sem rede de esgoto, dá mais doença, Não piora, dá, né? gasta muito mais. claro. Alguém vive sem água. É que sem não aparece, saneamento, né? Não aparece. Então, mas essas coisas, hoje em dia, elas vão cobrando, elas vão chegando. Elas Elas vão vão chegando. Eu acredito que, por exemplo, lixo para mim, se transportar um lixo para Guarulhos, desculpa, o transbordo é um preço, né? Não sei. Se você levar para Ribeirão Preto, é outro preço. É outro outro preço. preço. É por Tá tonelada, né? ambiental, mas ninguém está atento a isso. Daqui a pouco, onde tem, não tem, saturou lá, para onde vai levar? Daqui a pouco vai levar Presidente Prudente, um exemplo. Tudo Sim, então, tá mais essa longe. é uma coisa que teria que sair só do âmbito municipal. Isso aí teria que ser um consórcio regional. Perdões, Nazaré, Piracá, essas coisas vai barateando. Sim, Isso aí são claro, os temas claro. que ninguém quer discutir. Claro. Ninguém quer discutir causa animal, ninguém quer discutir a parte do... Sabe? Então fica uma coisa, muitas vezes, pragmático só eleitoreiro. Mas que a conta, ao longo do tempo, vai chegando. Então, isso aí tem que ser debatido, provocado, debatido, certo? Tem que andar isso daí para frente. Porque a gente é passageiro. Os prefeitos passaram, Claro. o Daniel também vai passar, chegarão outros, Sim. mas os problemas vão estar aí. Os Vão problemas continuar. vão Tá aí. continuar. Você pegar a parte reciclável aí, alguém encontra uma latinha de alumínio jogada na rua? Você não acha.
Por Porque acho quê? que 100% é reciclado e o preço. Reciclado Mas peraí, mas sem você preço. vai lá no papelão, no vidro, tudo, você Mesmo. consegue diminuir esse próprio transbordo. Sim. Ninguém pensa Exatamente. nisso daí. Entendeu? Então, isso, grosso modo, eu estou falando grosso modo. Aí tem gente qualificada para Sem esse dúvida. debate. Maravilha. E eu acredito, Reinaldo. eu acabei de falar outro dia com o Luiz postou. Sobre a vejo aí- segurança. Eu né? vejo a segurança aí da mesma coisa. GCM. É um trabalho, a iniciativa foi boa de quem criou, tudo que trabalha. Mas, por exemplo, na minha visão, não sou especialista, você tem como segurança pública o quê? Colocar o policial fardado na rua para caçar o bandido? Não, isso aí não é segurança pública. Não é segurança pública. Então, por exemplo, se você pegar ação social, você vai. Eu estou estudando história aí de muitos, tudo bem, viraram criminoso, tá bom. Tem gente que tem até índole, vai ser desse jeito mesmo. Sim. Mas tem gente que o meio, onde ele nasceu e como ele foi criado, só deu Empurrou essa ele, opção, né? empurrou ele para isso. É. E o que você vai fazer com essa Tem população? Você vai jogar no gueto, vai exterminar, não tá aí. O problema está aí, precisa resolver. Ação social, para mim, deveria compor a GGI. A educação deveria compor a GGI. Se você segura uma criança em período integral na escola, ela menos chance dela estar na rua. Tá na rua. Porque é meio Exatamente. período. Então, eu acho que até deveria acrescentar também isso aí. Para não ficar, não, é só um órgão que vai punir, que vai sair, que vai prender. Uhum. Então, até sugeri, o Luiz postou isso aí. Exatamente, a gente postou. Eu lá, acredito sabe? até uma sugestão, o Daniel deveria trazer esses debates. Eu vi o mandato do Calegari, embora mais novo, o Calegari deu uma mudada um pouco na Mudou. mentalidade. Mudou. Ele mudou, sim, mudou, pode até não Acho ser que- compreendido muitas vezes naquele momento, Sim. né? Como Eu acho que como depois veio o Beto, eu nunca fiz política partidária, política de grupo junto com o Beto, mas o Beto foi um grande prefeito. Como o Saulo teve os méritos dele, o Beto, ele começou aí a transformar Atibaia. Com certeza. Acertou em muita coisa, errou, também errou. Sim. Né? Como o Saulo também tem a contribuição dele, né? Acertou em muitas coisas e também errou em muitas coisas. Exatamente. Acredite hoje que consciente deve saber aonde errou. Então o Daniel está vindo aí, o Daniel está vindo para querer acertar. Então não dá para você hoje aí, estava num grupo, não estava. Acredito que tem que pensar na cidade e colaborar com No ele no todo. máximo. E as Sim. críticas a nível de vereadores, eu acho que tem que cobrar o governo, mas ser uma crítica respeitosa e consultiva. Eu trabalhei com o vereador, certeza. com o doutor Zé Paulo, e isso eu ouvi do professor Ricardo, que era vice, Professor a Ricardo. gente era adversário. Inclusive, o Zé Paulo era trabalho como vereador, para mim, ele é um dos grandes vereadores de Atibaia. Tem muito Com trabalho certeza. Sim. bom, muito inteligente. Eu fui, assim, assim, O Ricardo Admirador falou, do O Ricardo Zé falou para Paulo, mim, né? ó, Reinaldo, é o seguinte, você vê o pessoal fazer requerimento para o governo, certo? Tá bom, agora, você viu algum vereador, muitas vezes, pode ser, alguns já fizeram, ler a resposta do requerimento? Raríssimo. 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 Para que eu estou fazendo o requerimento? Porque eu sou oposição ao governo? Ou eu quero informação para tentar também fazer um projeto político para enfrentar? exatamente. É um direito que tem. É Mas então, por exemplo, você tem que fazer o requerimento, mas do problema você também indicar, olha, poderia ser feito dessa maneira. Sim. Nós pensamos que poderia ser feito assim. Sim. Cabe ao prefeito analisar, chamar, ou também não querer adotar. Verdade. Então, eu acredito que tem que começar a mudar essa mentalidade Essa de só mentalidade enfrentamento. Quem Eu sabe, acredito que é isso aí. num Mas, futuro- mas aí tem que ser propagado, tem que, Sim. tem que ir desarmando. Tem que ir desarmando os Tem espíritos. que ir É, desarmando. Tem hora que eu acho que os candidatos, tudo bem, eles têm os valores dele, eu acho que isso é uma coisa minha. De repente a pauta nem é essa. Tem hora que eu acho que os candidatos querem se enfrentar a nível nacional, porque na verdade sobrevivem um do outro. Dá a impressão que não quer que surja ninguém. Ó, nós exatamente. estamos juntos aqui, dá a impressão até que se conversa, no bom sentido. É isso mesmo. Se vir outro Vamos aqui, manter a polarização. É bom porque que na só polarização dá pra a nós. gente ganha. A gente ganha. Então, É egoísmo, né? Simplesmente. egoísmo. Entendeu? Então, É isso aí eu simples. acredito que atrapalha, muitas coisas vão ficando para trás. Com Legal. certeza. Luiz, Bom, vamos pra agora música? vamos para música, porque o nosso cantor... ele aqueceu a voz, ele aqueceu a voz, já aqueceu, ele já já mostrou, já recebeu o cachê. já recebeu o cachê Que não antecipadamente. foi barato, Não inclusive. foi. Não foi. A gente não vai falar o valor, porque... Não vai falar o valor, não vai falar. Mas eu já fiz o recibo, tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu vou tocar uma, ele vai cantar outra. Ah, Vou opa. tocar uma aqui. Agora sim, hein? Vamos ver se sai. Pode ser essa aqui, ó. Quando a gente ama. Pode ser, né? Sim. Quando
Você que vai cantar, pô. Coitado de mim. Deixa eu ver aqui. Você tem uma voz boa aí, ó. Tem uma segundona na hora aí. Tá aí uma coisa Se que eu botar nunca você fiz. com o Reinaldo aqui, já bate a Não boca. aprendi a cantar na Não, minha vida. Fernando. Incrível. Ó, o cara Não tá... é? Ah, que isso, Deixa eu Vilaça? ver. Que isso, Vilaça? Vai lá, vereador. Quando... Olha que legal. Ele gostou. Vamos fazer uma dupla. Ele gostou. Não, mas aí legal. aquela que você puxou assim, a Agora capela, faz a uma capela aí. Não, capela, depende de que Assim, tipo de capela que você quer. Tem essa aqui, ó. Não. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas do mundo que vem no segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Legal demais. E tem outra também que é do negócio, ó. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor neste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, e os integrantes da vida noturna se foram dormir. Vai embora. Muito bem. Tem uma que o Jean também gosta. Sabe Vou mandar pro Jean essa aqui, tudo ó. de Essa aqui cantar o Jean aí. gosta. Quando Manda canta aí. isso aqui, ó, ele vai ouvir, ele vai gostar. Ele sempre gosta aqui, ó. Você me pede da cartas que eu desapareça, Essa é legal. que eu nunca mais te procure, para sempre te esqueça. Eu posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade. Essa eu já gosto. Muito bem. Legal. A gente canta, né, umas músicas assim, vai no barulho do pessoal, a gente Legal. canta, é tudo modão, né? Legal. E Modão, muda modão. da raiz mesmo, o cara vai. Tá bom Aí, também. eu fico admirado, você manja das músicas. Manja nada. assim, Essa é bom músico. Tem uma que a bom mulher músico. também, que a turma pede, né, que as mulheres não gostam, né? Se tudo que faço você acha errado, o que você faz não é certo pra mim, é melhor cada um seguir o seu caminho, não podemos mais continuar assim. Qualquer gesto meu lhe provoca briga, você se irrita, diz que me odeia, me xinga e me olha só de cara feia, senão que entre nós tudo chega ao fim. Aí vai. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Aí vai embora. Que legal. E aí se emenda, né? As mulheres A não gente gostam emenda, disso aí vai daí, emenda, né? vai. Querida, nós nos enganamos, nosso sentimento. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. No gesto apressado você com alguém se casou, e eu, pra não ficar feliz, também fiz um falso casamento. E agora amar em segredo é uma paixão. Aí fala aquela, você foi o caso mais antigo, Robertão. o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sente medo, esconda no quarto e fore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace teu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Vai, vai. Luiz, crônica Amor, do a vida é bairro. desse jeito, queremos amputar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separado pro resto da vida. Agora. Muito bem. Gente, eu vou fazer aqui a minha última fala. Eu gostaria de Adorei, agradecer vocês pela presença.
pela aula de política do nosso Do Rinaldo, querido nosso Rinaldo. professor. Nosso professor. Presença do vereador. Eu acho que esse posicionamento dele, que a gente até conversou fora e aqui, de assumir as coisas, isso eu acho legal, dar cara para bater mesmo. Alguém que está no 4º mandato não recebeu o voto do além, alguém votou. E esse que votou acredita, e eu acho que a responsabilidade do vereador é muito grande, até por conta do que ele mesmo falou. Quem chega... Né? Com eu não ele, chego para falar com o prefeito. Eu chego primeiro em quem? No vereador. No vereador. E é o que mais apanha também, por consequência. Sim. Por quê? Porque é o cara que eu fui falar. Eu pedi para o cara botar o farol na esquina aqui, ele não colocou, eu volto lá, ele não resolveu, eu bato nele. Né? E muitas vezes não é nem porque o vereador não conseguiu, é porque injustamente, mas não importa. É o cara da... Sabe a menina do marketing? Que aliás, do marketing não, que recebe as reclamações da loja, né? O que acontece? Quem apanha é ela. Ela é de uma empresa grande de telefonia. É ela que toma pancada, né? Ela não é a empresa, ela é a pessoa que atende. Eu acho que o vereador se posiciona, mas aí é uma questão de querer, né? Não tem jeito. E eu acho que o caminho é esse mesmo, é vereador e daí para frente acumular experiência para eventualmente galgar outros cargos, exatamente. Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem dado esse tempo para a gente. Espero que tenha sido legal para vocês também. O estúdio está de portas abertas. Quando vocês quiserem, precisarem falar alguma coisa que seja interessante, a gente sempre fala aqui, Luiz, pode vir falar, não mal da pessoa. Pode falar mal do governo, pode falar mal do partido, mas não da pessoa. Pessoal, para a gente é sagrado, né? É uma coisa que a gente sempre preservou, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Luiz? É isso mesmo, também só agradecer, eu sou admirador de ambos, né? O Zé Machado eu conheço há bastante tempo, o Rinaldo também, aprendo com ambos, né? Sim. Políticos da nossa cidade, e é um prazer assim, ter vocês também como amigos, né? Como pessoas que a gente está sempre compartilhando histórias, né? Sem dúvida. Causos, né, Rinaldo? Sem dúvida. E mais uma vez, portas abertas, quando vocês quiserem ou precisarem, até porque o vereador também tem compromisso daqui a pouco. Aliás, acho que já estourou o tempo aí, né? Então, encerremos. Muito obrigado, mais uma vez, por vocês terem vindo. E, galera, obrigado por ter assistido. Tá aí embaixo, falamos de várias pessoas aqui, que também temos vídeo, seu Gilberto Santana, enfim, tem vários. Pesquisem aí, tá bom? Um abraço para vocês. Legal. Tchau! Legal.